Esse é o programa, o processo de melhoria que eu estou estudando. E eu fiquei muito feliz de ouvir a Luciana. E enquanto ela falava, eu identificava os pontos que convergiam com esse programa. E eu acho que vocês, à medida que eu vou falando, vocês vão também identificar esses diversos pontos de convergência. Não por acaso nós dois estamos aqui, né, hoje para falar desse assunto. Eu dividi isso em três momentos. O terceiro, de propósito, deixei para que talvez não dê para falar, mas se vocês quiserem ficarem curiosos para saber o que é, aí vocês fazem as perguntas em relação a ele. Vou deixar para vocês ficarem pensando assim, em algumas coisinhas. Mas primeiro eu quero falar sobre o problema, né? Que problema que a gente está enfrentando. E eu vou convidar vocês a olhar para essa imagem aqui e me dizer o que vocês veem. Pode falar. Uma menina lá chorando. O que mais? Uma menina está sozinha lá atrás. Vocês falam baixinho, eu vou repetir no microfone para que, né, fique registrado. Interesse pelo gira-gira. De quem? Interesse das crianças pelo gira-gira. Talvez o loirinho ali no gira-gira não está muito feliz. As crianças que estão fora do gira-gira têm uniformes diferentes. Muito bem. E essa? Ninguém está sorrindo. Sei. Oi? Estão concentrados. Como? Eles estão trabalhando sozinhos, mas olha aquele menino ali no meio. O que está acontecendo com ele? Para onde é que ele está olhando ali? Ele está olhando para a professora. O que será que está acontecendo ali naquela cena? Ele quer atenção. Ela está medindo o processo e eles estão pensando em grupo. Nota que eu não estou dizendo é ou não é, vocês estão falando e eu só estou dizendo ok, cada um vai dizendo alguma coisa, certo? Nós somos seres humanos e nós temos uma forte tendência a fazer julgamentos, certo? E a falar o que a gente vê e às vezes observar as coisas, não os fatos, mas o que a gente acha que está acontecendo. E esse é um dos grandes problemas quando a gente fala em educação baseada em evidências, né, em dados. Que a gente trabalhar com a nossa intuição ou com os nossos modelos mentais pré-concebidos e não com aquilo que está ali. Né? Se vocês dissessem, tem 1, 2, 3, 4, 5 mesas, é incontestável. Agora, a criança está feliz ou está triste, eu não tenho como dizer. Né? E assim por diante. Por isso, só para a gente ter em mente durante toda essa apresentação, um princípio básico de uma observação é observar sem julgar. E isso é muito difícil de fazer. Este sou eu. E a Mônica já deu um sorrisinho porque ela se identificou na foto. Isso sou eu há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Israelita. Eu escolhi essa foto por muitos motivos. Uma delas é porque eu estou com um capacete e isso pode indicar que eu sou formado em engenharia. Mas eu não estou exercendo um cargo de engenheiro neste momento. Eu só estou com um capacete porque isso era uma obra, eu era obrigado a colocar o capacete. Essa é uma obra da escola. E eu estava muito feliz de estar começando o trabalho, né? E o pessoal estava andando por ali com a expectativa da obra. E era muito estranho, porque eu sou apaixonado por educação, eu fui trabalhar na escola, na verdade, eu quase que pedi para a Mônica para ir trabalhar, eu trabalhei com ela, né, e eu era estagiário de engenharia de produção, é uma coisa mais estranha ainda, né, porque eu fazia planilhas, e gostava de números, eu era bom com isso, e especificamente, eu gostava muito do processo do vestibular, né, e eu tinha ido bem no vestibular, e eu
Não, eu posso ajudar os alunos com isso, eu posso criar indicadores da URGS, nem se falava muito em Enem ainda, né? Os indicadores da URGS, e aí a gente pode medir esses resultados. Era um papo que não estava assim tão corriqueiro ainda, né? E eu ficava feliz porque eu achava que isso era um diferencial que eu podia trazer para a escola. E eu fazia altos gráficos em Excel, fissurado e colorido, e quase conversava com Excel em casa, né? Eu adorava aquilo ali. E eu levava para os alunos, eu levava para os professores, para eles olhar. Eu era tipo assim, o carinha dos dados, assim, o carinha do Excel, né? Que sabia mexer, e o pessoal gostava disso. E eu chegava lá, não, vamos analisar aqui o desempenho, olha só o que aconteceu, a média, o desvio padrão, e o pessoal me olhava estranho, né? Mas o que é isso? Não, vem cá, professora, vamos aqui conversar, vamos fazer... Não, só um pouquinho aqui, agora não dá, né? A gente... eu estou aqui com alguns alunos, algum problema, depois a gente conversa. E aí eu pedia para a coordenação, não, vamos trabalhar nas reuniões isso. Ah, pois é, vamos ver se temos o tempo para essa pauta. Né? E eu ficava, pô, mas... não estão dando importância para isso, eu estou vindo na super boa vontade, fazendo um monte de gráficos e o pessoal não enxerga que isso é importante, que essa discussão é necessária, né? O que está acontecendo? E aí eu comecei a pensar num momento que podia ser isso, mas também que podia ser que o sistema, a escola não estava ainda, digamos assim, pronto para lidar com esse tipo de discussão ou para receber esse tipo de discussão de uma forma institucional, né? de uma forma que a escola inteira fosse discutir isso. E então, mais tarde, eu acabei fazendo um mestrado, um doutorado em educação, e eu acabei indo descobrir um curso que tinha online em Harvard, justamente sobre esse assunto, e acabei fazendo meu doutorado de sanduíche lá, que é esse DataWise que eu vou explicar para vocês depois, que fala justamente sobre como discutir os dados na escola. Essa é a nossa cara, né? Quando a gente fala sobre esse assunto e quando a gente se depara com as milhões de tecnologias e softwares de análise de dados e metodologias ativas e nomes em inglês que de repente surgiram e tomaram conta do nosso cotidiano na escola, né? Se for em inglês é melhor ainda, né? Super, bem mais legal de discutir, de colocar, né? Para que tanto software, para que tanta coisa, para que a gente usa isso, como é que a gente usa isso, né? O professor, ele fica, as coordenações ficam assustados, né? E até se sentindo, eu posso dizer, eu me sinto até meio burro às vezes, né? Como é que eu não sei isso? Como é que eu não conheço essa novidade? Eu preciso aplicar tudo. E a gente fica meio apavorado sem saber para onde ir, né? Então, espera, o que a gente quer, afinal? Que os estudantes sejam felizes e aprendam. Isso não é necessariamente uma contradição. Coloco isso porque, às vezes, pode existir uma confusão. Não, para aprender tem que estar focado e tem que ter um conteúdo atrás do outro. Não, a gente pode se divertir também. Mas também só se divertir e também não ter a questão, né, de aprender, de fato, pode ser um problema. Então, se a gente tiver essas duas coisas juntos, eu acho que todo mundo concorda que esse é o objetivo. Também a gente concorda que usar dados é importante. Observar dados é importante. E ainda mais, não devemos deixar de usá-los. Eles estão aí para nos ajudar. Não podemos negar, a gente está na era da internet, a gente está na era digital, a gente tem uma série de informações e negligenciar o uso dessas informações é deixar de elevar o nível da aprendizagem num nível mais alto. Ou seja, a gente tem que usar esses dados, a gente tem que usar essas evidências. Então, se a gente quer que os alunos sejam felizes e aprendam, e se a gente quer usar esses dados, a gente precisa usar esses dados, a pergunta talvez seja como vamos usar os dados para melhorar a aprendizagem. E esse, eu acho que é o nosso problema, que eu coloquei lá na saída. E agora eu quero explicar para vocês um pouco dessa teoria, que é da onde veio o DataWise. Existe uma demanda crescente do uso de dados, que os educadores nunca tiveram tantos dados à disposição. No entanto, segue a pergunta de como é que a gente pode usar esses dados para melhorar o ensino e a aprendizagem. Esse é o foco. Não adianta a gente ter diversas planilhas de Excel e diversos dados para a gente ficar fazendo análises
no final das contas, a gente não consegue ver lá na sala de aula, no final das contas, se o aluno está aprendendo ou não está. Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz para esse processo ser menos tedioso, mais útil e parte de um processo de colaboração eficaz, que dialoga com a aula e apoia todos os estudantes? Existe uma linha de pesquisa que é a tomada de decisão baseada em dados na educação. Se fala basicamente que a escola não deve utilizar os dados pelas pressões externas ou pelo Enem ou pela URGS, mas porque a evidência mostra que o uso de dados pode melhorar a aprendizagem dos estudantes. E essas autoras aqui, essa autora holandesa e seu grupo de pesquisa, dizem que os dados incluem não somente os resultados das provas, como a gente pensa, não dado é aquele número, o resultado do ranking, mas observações de aula, qualquer tipo de informação sobre estudantes, pais ou professores. Todo tipo de informação que eu puder usar, todo tipo de evidência que eu puder usar para trabalhar com a aprendizagem. E apesar de que o dado não deve ter como fonte apenas as provas, negligenciar o seu uso é preparar os estudantes em um nível mais baixo do que eles são capazes. Isso é fundamental, né? Não, a gente, mesmo as provas estandarizadas, não vamos usar as provas estandarizadas, né? Porque, não diz nada sobre o aluno. Não, alguma coisa ela diz. Alguma coisa ela diz. Então, não usar isso significa, talvez, a gente perder a oportunidade de poder trabalhar algo bastante importante. O que é o DataWise, afinal? Ele é um projeto que apoia educadores na investigação colaborativa de dados, na melhoria contínua do ensino e da aprendizagem de todos os estudantes. Foi fundado na Escola de Educação de Harvard e em colaboração com educadores de todo o mundo, baseado no princípio de que todas as crianças e adultos que trabalham com eles merecem a oportunidade de ter um crescimento contínuo em alto nível. Essa aqui é a criadora do projeto DataWise, foi minha orientadora lá, e ela é uma pessoa sensacional, diretora do Departamento de Aprendizagem e Ensino lá da Escola de Educação de Harvard. Que perguntas que a gente pode responder com o DataWise? Por exemplo, por onde começar? Como encontro tempo para o trabalho? Como desenvolver as habilidades dos docentes na interpretação de dados de maneira sensível? Como construir uma cultura que se centre na melhoria e não na culpabilização? Como manter o foco em meio a todas as outras exigências da escola? Não, mais um programa que a escola vai adotar, né? Metodologias ativas. Agora a gente vai adotar o sistema não sei o quê, o software não sei o quê para analisar os dados. Mais uma coisa que os professores vão ter que engolir. Não é isso. O DataWise é parte da cultura da escola. Não pode ser vista como mais uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. Esse é todo o sentido desse trabalho. Mas como é que a gente faz para isso ser entendido dessa maneira? Essa é a cara do processo. São 8 passos. Né? Um processo que tem 3 fases, 8 passos, e é um processo cíclico. Né? E ele não volta para o passo 1, ele volta para o passo 3 depois, porque o passo 1 e o 2 são passos de base, né? Que a gente constrói, uma vez que ele é solidificado, depois a gente pode voltar para o passo 13 e seguir fazendo ele. Como é que ele funciona basicamente? Eu vou tentar resumir cada um deles. O primeiro de todos é se organizar para o trabalho colaborativo. E é o mais fundamental de todos. Sem isso aqui a gente não consegue avançar. Eu posso destacar 3 coisas desse passo 1. A primeira coisa são o estabelecimento de normas para o trabalho. Mas não são normas, regras que a gente tem que seguir. Não, é a forma que a gente vai encontrar para trabalhar junto. Né? Como é que a gente vai fazer, que acordo a gente vai chegar para poder começar esse trabalho sobre dados. Né? Depois, a organização dos dados existentes da escola. Muitas vezes, está no computador do coordenador, a outra planilha está lá na educação infantil, a outra está no bolso do diretor. A gente tem um desencontro de informações e quando a gente quer trabalhar com dados, daí a gente tem que ficar correndo atrás dessas informações na escola. Não existe uma central dessas informações que a gente possa consultar. E o estabelecimento de tempos e espaços para o trabalho. Não adianta só trabalhar dados quando surge o Enem. A gente tem que trabalhar o tempo inteiro.
A Luciana estava falando, a gente tem que estar olhando o tempo inteiro para essas evidências, o tempo inteiro, o dia inteiro. Em cada aula a gente está olhando para dados. Não é um trabalho específico, é parte da rotina. Essas são as normas do DataWise. Eu gosto muito delas. Eu levei elas para o meu casamento. Eu sigo elas, de verdade. Tome uma postura inquisitiva. Uma postura de pergunta. Em vez da gente afirmar alguma coisa, a gente se coloca, dá um passo para trás e pergunta como é que as coisas poderiam ser. Será que aquele menino está prestando atenção na professora? Será que aquele menino entendeu? Aquele menino não entendeu. Baseie suas colocações em evidências. Quase óbvio, não na nossa intuição. Assuma intenções positivas e seja responsável pelo impacto. É aquela incrível norma de a gente pressupor que todos querem o bem da instituição ou das outras pessoas. Ninguém está na organização, ninguém está no grupo porque quer sabotar. Todo mundo quer o melhor. E a gente se responsabilizar por isso, pelas coisas que a gente fala, a partir disso. Seguir o protocolo e escutar todas as vozes. Já passaram por aquela situação em que vocês fizeram uma viagem de estudos, aprenderam muito, e aí depois chegaram ou no trabalho, ou pro diretor da escola, dizendo, eu queria compartilhar o meu conhecimento com meus colegas. Não, então o senhor vai ter 10 minutos no final para poder falar para os colegas, vai ser super legal. E aí entrou a pauta urgente da questão do socioafetivo, a discussão das crianças com problema. Faltam 3 minutos. Por favor, agora vem falar da tua experiência. Puxa, né? Já estou meio desmotivado, né? Ou seja, tinha um planejamento, tinha um tempo específico para eu falar. Por que aquilo foi desrespeitado? Não é simplesmente seguir o protocolo, porque aquele protocolo foi combinado. É uma questão de respeito. É uma questão de a gente acordar, de a gente combinar e de a gente seguir o que a gente tinha planejado. E escutar todas as vozes. De poder respeitar que cada um tem uma opinião e que todo mundo possa contribuir nesse processo. Começar e terminar na hora tem a mesma lógica, mas a gente tem uma série de compromissos, parece algo que nos prende, mas é algo que nos liberta. Porque na medida que a gente consegue respeitar isso, a gente consegue respeitar o tempo do outro, né? Se a gente chega atrasado, a gente, desculpa, cheguei 5 minutinhos atrasado. Pô, mas aquela pessoa ficou me esperando. E terminar na hora, tem um compromisso depois. Por que a gente se dá o direito de invadir o espaço do outro? E estar aqui agora, né? A gente se propôs a estar aqui, a vir ver a palestra, então vamos focar nisso. Para depois, quando a gente for para o nosso próximo compromisso, estar no próximo compromisso. E não com a cabeça em outro lugar. É bem difícil de fazer isso, essas 6 normas. Mas se o grupo tiver acordado sobre isso e se policiar em relação a isso, o trabalho tende a ficar muito sólido e avançar muito rápido. Construir letramento em avaliação. Formar a equipe com olhar para as avaliações dos estudantes, avaliações externas, internas, trabalho de escola, todo tipo de avaliação. E entender esses tipos de avaliação. O que é o Enem? O que é o TRI? Qual é a diferença entre média, desvio, padrão? Por que é tendência de uma coisa e outra? Como é que são elaboradas as questões? Às vezes a gente vai discutir um tipo de prova e a gente não tem a menor ideia de como é que aquela prova é feita. O IDEB, como é que é o ranking do IDEB? A gente precisa entender os instrumentos de avaliação, mas não só os externos, né, os internos. Como é que ela é feita, qual é a pontuação máxima, para poder discutir sobre isso. E eu adoro essa analogia das avaliações, que elas iluminam o caminho. Se vocês imaginem que isso é um quarto escuro e aqui são diferentes tipos de focos de luz, que são as avaliações. Então tem avaliações que são mais opacas, outras mais iluminadas, outras maiores, outras menores. Então as avaliações nacionais, elas cobrem uma grande quantidade de conteúdo, mas elas são opacas porque elas não são profundas. Agora, entrevistas com estudantes, elas focam justamente num ponto específico. Elas não cobrem grande coisa e são muito
muito precisas. E aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou jogando esses focos de luz, né, no fundo, eu vou entendendo cada vez mais o estudante, com uma profundidade maior ou menor, com uma amplitude maior ou menor. E aí a gente precisa, primeiro, ter a noção de que nenhuma quantidade de luz, nenhum número vai ser suficiente para a gente conseguir entender totalmente o aluno. A gente sempre vai deixar alguma coisa de fora. Mas também a gente tem que cuidar para não ficar jogando tanta luz na cara, né, do aluno, porque não é possível ficar criando tantos instrumentos de avaliação assim. A gente precisa também ter o tempo de analisar esses resultados. Depois que a gente passa pelo fase 1 de preparação, a gente vai criar um panorama de dados, né? Que é criar uma história. O que eu quero saber? A gente pode saber muitas coisas. Então, por exemplo, a gente escolhe uma área foco de letramento e a gente vai tentar entender que história é essa que a gente quer saber. E criar uma pergunta prioritária, uma questão prioritária. Por que os estudantes têm dificuldades de compreensão de leitura nas provas externas? É uma pergunta, eu vou tentar aprofundar. E aí eu vou criar um gráfico, eu vou ver quais são os resultados dos últimos anos e tentar achar algum tipo de história que está por trás disso aqui. Depois de eu achar a história, eu vou tentar achar o problema centrado no aprendiz, que é, embora os estudantes consigam se engajar em conversa sobre leitura, eles não demonstram habilidades em fazer inferências a partir da literatura. Ou seja, eu reconheço que eles sabem alguma coisa, como a Luciana falou, eles têm coisas boas, eles sabem, mas eu preciso ver também o que eles não sabem, e é isso que eu vou tentar resolver. E que dados eu vou olhar? Eu criei aquele panorama com aqueles gráficos, mas o que eu vou olhar? Eu preciso mais evidências de aprendizagem. Eu vou pegar os textos que eles escreveram e vou tentar achar qual é o problema disso. Eu vou a fundo mesmo, ver como é que eles estão escrevendo, como é que são as redações deles, para tentar descobrir esse problema. Depois de definido esse problema, eu vou tentar identificar o problema de prática, no passo 5. Como docentes, não desafiamos os estudantes a ir além da interpretação literal da leitura. Esse é o problema do professor. É o que o professor está conseguindo fazer no ensino. A gente sabe que o aluno tem dificuldade, mas por que o aluno tem dificuldade? Porque alguma coisa está acontecendo no ensino que não está dando certo. E aí tem uma coisa tão simples quanto reveladora, que é: segurem-se nas suas cadeiras, que eu vou dizer uma verdade impactante. O ensino causa aprendizagem. É óbvio, mas às vezes não se dá conta. Tudo que acontece na sala de aula, o que acontece na sala de aula é o que impacta na aprendizagem do aluno. Então, ali é que acontecem as coisas. É ali que o aluno aprende ou não. Depende da relação entre aluno, professor e conteúdo. A gente precisa resolver o que está acontecendo ali. E é ali que a gente precisa investigar. Só que é complexo. 4 passos para identificar o problema de prática. Examinar uma grande quantidade de dados de ensino. Não só observar a sala de aula, mas olhar planos de aula, planos de ensino, atividades que os professores entregam, né? Ter clareza sobre o propósito da observação. Não é observar de qualquer jeito, mas ter um objetivo. A Luciana falou isso também. Observar para avaliar versus observar para aprender. Nós não estamos avaliando, nós não estamos julgando, a gente quer aprender com o processo. O objetivo é chegar no entendimento coletivo sobre qual é a causa do problema sugerido pelos dados. Pode ser professor observando o professor, não precisa ser o coordenador ou o diretor fazendo essa observação. Chegar no entendimento e identificar o problema de prática. Lembrando, observar sem julgar. Observar para aprender. Depois, a gente termina o trabalho de investigação e pode montar um plano de ação sobre isso. Já que eles têm problemas sobre a questão da leitura, vamos tentar, por exemplo, implementar estratégias pedagógicas para os alunos simularem como o personagem de um romance reagiria a diferentes situações e depois refletir sobre essas ações. E aí, planejar a avaliação do progresso. Por exemplo, a curto prazo, observar simulações, conversar com os alunos sobre as ações escolhidas. A médio prazo, fazer redações com direcionamento, pedindo para os estudantes para eles fazerem inferências sobre as motivações dos personagens. E lá, a longo prazo, ver se tem uma melhoria na performance dos estudantes.
não focar esse processo aqui, vamos ver se melhoramos no ranking, né? Os resultados não vão ser imediatos, né? Mas a gente vai conseguir interferir na sala de aula e vai enxergar uma mudança. E mais que isso, a gente vai enxergar uma mudança nas relações entre os professores, na relação entre o professor e o aluno, aprendendo com esse processo. E aí, no fim, a gente avalia o impacto e pode voltar para o passo 13, encontrando uma outra história ou refazendo esse próprio processo. Portanto, o DataWise é mais que outro programa ou processo realizado para as escolas. Ele é um processo realizado com as escolas. É uma mudança de cultura no trabalho com dados. Utilizar dados para melhorar o ensino através da colaboração e não para encontrar culpados, que é uma coisa bastante comum. E mais que um processo de dados, provas e classificações, o DataWise ele utiliza tudo isso para promover uma cultura de colaboração entre os educadores, para que todos os estudantes possam aprender. Eu achei muito interessante que é uma boa é um tipo de especificação do que a Luciana vinha trazendo, é uma forma de trabalhar, né? Não é a verdade absoluta, mas é uma maneira que se encontrou de sistematizar essa aproximação desse trabalho com dados, que às vezes fica muito no ar, precisamos trabalhar com evidências, e agora o que vamos fazer, como é que vamos conversar com os professores sobre isso, vão achar que a gente está querendo fazer caça às bruxas, e agora a gente nunca falou sobre dados, eles não vão deixar eu entrar na sala de aula dele. Não, a gente precisa fazer um trabalho colaborativo, todo mundo é responsável pela aprendizagem, todo mundo... Os professores podem conversar sobre isso, eles precisam perder o medo de falar sobre isso. É isso que a gente precisa fazer. E por enquanto, é isso. Muito obrigado.